Invista onde dá mais retorno. Seus talentos naturais. Talentos para o Sucesso. Um podcast para quem deseja aumentar seus resultados, focando no seu jeito natural de sentir, pensar e agir. Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast Talentos para o Sucesso. Eu sou aquele que define os finais corretos, Rodrigo Ferreira. Estou aqui com ele que não gosta de definir muitos meios, Raul Almeida. Não defino nada. Nem eu. O meio para mim é sempre uma surpresa. Vamos ver o que vai acontecer. Estamos aqui hoje para o nosso próximo, mais um episódio da série First Break All the Rules, onde a gente está abordando o livro homônimo. Estamos trazendo aqui algumas dicas de como os bons gestores gerenciam equipes. A gente já teve 3 episódios dessa série, então dá uma olhada aí na descrição desse episódio que você vai ter o link para cada um dos 3 anteriores. E hoje a gente vai falar da segunda chave das 4 que a gente está abordando aqui, que fazem com que você seja um gerente acima da média. E a chave de hoje, a segunda chave, é definir os resultados corretos, né? O fim correto, a entrega correta. Antes de tratar desse assunto, só lembrando, você deve nos curtir, compartilhar, clicar no sininho, seguir a gente aí nas redes sociais, nas plataformas de podcast e, principalmente, considerar nos apoiar lá no apoia.se/TPS, que vai permitir que a gente traga para cá mais e mais assuntos interessantes para você usar aí na sua vida. Teve um coach recentemente que me chamou no WhatsApp e disse assim: "Pô, Rodrigo, que legal o trabalho que vocês estão fazendo, eu queria ajudar de alguma forma." Muito fácil, apoia.se/TPS e você vai lá e vai estar ajudando a gente de alguma forma a manter esse podcast funcionando. Muito bem, Raul. Você acha que as empresas, de modo geral, estão preparadas para gerenciar com base no resultado? Ou as empresas ainda têm microgerenciamento, os gestores ainda fazem microgerenciamento e se preocupam mais com o meio do que com o fim? Eu queria muito falar que era a primeira opção. Assim, eu queria muito falar que a gente está Que tratando sonho! de empresas que estão menos assim, igual a gente fala aqui no primeiro item, né? Que estão menos no controle remoto do que ir ajudando. Inclusive, eu acho que o grande ponto dessa parte aqui é a gente falar de como esses resultados, como a gente vai trazer os passos para a gente chegar naquele resultado, mas sem ter essa ênfase muito estressada no como a gente vai chegar. Tudo isso tem que, no mundo ideal, chegar de uma maneira muito natural, porque obviamente você está colocando as pessoas certas dentro dos seus papéis, está seguindo o Gallup Path lá, né? Fit to roll, né? Então a gente está partindo desse pressuposto, mas a gente sabe que essa não é a realidade. Então, respondendo a sua pergunta, assim, vias de fato, eu não vejo isso acontecer com a frequência que eu gostaria. Infelizmente, né? E é interessante ver que Peter Drucker já dizia isso há quase um século atrás, da importância de gerenciar com base em objetivos, né? E tem muita empresa ainda que não consegue. Você sabe que eu estou fazendo um trabalho com um cliente meu. A gente falou de muitas coisas interessantes no processo de trabalho que eu estou fazendo lá, mas teve algumas coisas assim que mudaram o jeito deles verem o mundo, cara. E uma das coisas é o quanto não estava claro, ou eles não estavam deixando claro para os liderados qual era o resultado desejado, o que tinha que entregar no final das contas, né? Tem um livro que eu li há um tempo atrás e que me influenciou a criar uma metáfora, digamos assim, e usar muito nos treinamentos, que é: todo mundo sabe qual é a função de um goleiro de um time de futebol. É muito claro o resultado esperado de um goleiro de um time de futebol, mesmo quem não gosta de futebol. E nas empresas a gente não deixa tão claro assim para as pessoas qual é o resultado desejado delas, o que é esperado. A gente não desdobra muito bem a missão em objetivos, os objetivos em metas, e aí a gente acaba tendo que gerenciar se o cara tá preenchendo o formulário da forma correta, se o relatório tá com a fonte do tamanho certo, porque a gente não define muito bem os outcomes, né? E isso é péssimo, isso faz com que o gerente não consiga tirar o máximo dos liderados dele, né, Raul? Exato, porque o que você pode fazer aqui, e o que o livro fala, inclusive refraseando o que eu falei antes, o que a gente quer que você faça é que você tenha um controle remoto da situação. E a palavra remoto enfatizando muito essa realidade que a gente viveu, ou seja, remoto. Você não vai ter controle daquilo, você não pode ter controle daquilo. A única coisa que você pode fazer é influenciar como aquilo pode acontecer, motivar, trazer ali algum tipo de
de motivação mesmo para aquela equipe, para aquela pessoa, para aquele grupo de trabalho, para aquela unidade de negócios. Então, você não pode fazer o micromanagement de cada coisa que vai acontecer. Não estou querendo ir contra o que a gente sempre fala aqui de individualizar a abordagem. Não, você tem que individualizar a sua abordagem para motivar e trazer ali um incentivo para essas pessoas, com certeza. Mas não para vigiar essas pessoas e controlar. Você não vai fazer isso. Você tem que ter absoluta, e a gente vai falar disso aqui agora há pouco, confiança nas pessoas. Tem uma coisa que eu sempre falei em treinamentos de liderança, que existe um dado aí que, enfim, circula por aí nos mundos voltados à liderança, que diz que qualquer pessoa que entregar 30% da capacidade dela não vai ser mandada embora, porque ninguém vai perceber que ela não está dando tudo de si, e está entregando só 30%. Então, quer dizer, o que eu estou querendo dizer aqui é, o gerente, o líder, ele não é capaz de obrigar alguém a entregar tudo que ele pode. Ele não vai conseguir, ele não consegue monitorar se a pessoa está fazendo tudo que ela pode, principalmente nas organizações de conhecimento. Isso é mais difícil ainda. Você está criando uma coisa criativa. Como é que eu sei se você está usando toda a sua criatividade? Não tem como entrar no teu cérebro, né? Então, ou eu te motivo e te ajudo a encontrar meios, e o livro fala uma coisa legal, que é o caminho mais eficiente para ajudar uma pessoa a tornar os seus talentos em performance, é ajudá-lo a encontrar o caminho de menor resistência para os resultados desejados, né? Quer dizer, o meu papel como líder é te ajudar a encontrar o caminho de menor resistência e não ficar jogando tubarão na piscina o tempo todo para te obrigar a nadar, porque não vai funcionar. E mesmo que funcionasse, pô, não é essa a vida que a gente espera ter, né, Raul? Vivendo um mundo que funciona desse jeito, né? A gente sabe que trabalho, se trabalho fosse coisa boa, chamava férias, mas também não precisa chamar em férias. Pode ser agradável, né? Pode ser agradável, pode existir esse balanço, assim, e por mais que a gente esteja falando de coisas assim que estão aqui há tanto tempo, né, desde quando esse livro saiu, tá muito recente tudo isso, né, então assim, não existe isso, você esperar que vai sair algo fascinante, super inovador, uma performance acima da média de um ambiente em que você tá tendo esse controle tão micro da situação e não tá deixando as coisas fluir. Você sabe que tem uma amiga minha que ela sempre me provoca, porque ela sempre diz que tem uma frase que eu uso e que ela não consegue ainda concordar por conta da criação e tudo mais, que eu sempre falo, fique na zona de conforto, né? Não saia da zona de conforto. É óbvio que é uma brincadeira com palavras, mas o que eu tô querendo dizer tem a ver com isso que o livro fala, ajudar o liderado a encontrar o caminho de menor resistência. Não há por que sofrer, né? Eu costumo dizer, se tá doendo, tá errado. Então, como é que você, como líder, ajuda o liderado a encontrar o caminho de menor resistência? Então, o que a gente está falando aqui na prática é, combina o fim, combina a entrega, muito bem combinada, ajuda o liderado a encontrar o caminho de menor resistência para fazer essa entrega e vai ser feliz. Essa é a segunda chave de modo geral. Combinado não sai caro. Combinado não sai caro, exatamente. O que a gente vai tratar daqui para frente, o que o livro trata daqui para frente, são alguns detalhes dentro dessa ideia. Mas a ideia central da segunda chave é essa. Então, se você está ouvindo a gente aqui, ó, o episódio poderia terminar com 10 minutos aqui, que é combina com o seu liderado a entrega. E combina muito bem combinado. Estipula ali as margens do que você está entregando. Eu gosto de usar a metáfora do guarda-reio. Né? Você tem que ser o guarda-reio da pista. O liderado pode ir para cá, para lá, dentro da pista, conforme ele achar necessário, mas vocês combinaram um guarda-reio. Qual é o caminho central que vai levar até o caminho genérico, digamos assim, que vai levar até o teu destino, mas aí ele tem a liberdade de fazer ali no meio do jeito que ele encontre menos resistência. E você como líder, teu papel é sentar com o cara e falar, pô, você precisa entregar isso aqui. Qual é o teu jeito de entregar isso aqui? E aí entra os talentos, né, Raul? Pô, o Raul tem talento que vai facilitar entregar desse jeito. O Rodrigo tem talento que vai facilitar entregar desse outro jeito. Aí a gente descobre o nosso jeito. Então, basicamente, a segunda chave é isso. Agora, o livro vai dizer depois, Raul, por que alguns gerentes têm tanto desejo de controlar os funcionários, os liderados, né? Eu acho que parte muito de vamos dar alguns passos para trás. Ou às vezes nem é tanto dar um passo para trás, é entender que a maioria das empresas está focada numa estrutura que foca em gap, que desenvolvimento é desenvolvimento vertical, não é somente matricial, que é
assim, a única maneira de você ser bem-sucedido aqui é sendo um gestor. Então a pessoa passou por estes caminhos aqui e chegou ali, pronto, agora eu sou gestor. E começa a ter que, aí vamos entrar nessa viagem comigo, defender o porquê que ele chegou ali. A muito custo, o porquê que eu sou gestor. Eu tô aqui por um motivo. Eu estou muito estressado. Vive com uma constante pressão de provar o porquê que ele teve que chegar até ali. E a frase é essa mesmo, por que que ele teve que chegar até ali? Porque é a única opção que aquela pessoa tem. Às vezes é uma pessoa que não está apta a ser um gestor de pessoas, ou não está apta a ser gestor, period, mas não tinha outra saída para essa pessoa. Exatamente. Era isso ou sair da empresa, e você não quer sair da empresa, porque você já está ali há muito tempo. Aí vem as questões sanitárias e higiênicas, né? Que é literalmente a sua liquidação, que a gente fala muito no México, né? A sua liquidação. Quando você é mandado embora, você vai receber aquele dinheiro, seu FGTS, coisas assim, higiênicas, né? Entram em fator ali também. Você já tá ganhando um puta de um salário, você já tá num posto muito difícil e você precisa defender aquilo. Então, quando você tem aquilo at stake, se você não fizer bem, você vai ter alguém ali que vai ser promovido e tomar o seu lugar. É aquele medo constante de que... E o que vai acontecer comigo, né? Se alguém tomar o meu lugar. E aí isso impede que as pessoas tenham mais, assim... E vem da estrutura da maioria das empresas. Isso vem top-bottom e você vai sofrer isso do seu gestor que está em cima de você, e você vai ter que fazer a mesma coisa ali embaixo, e é um efeito dominó, assim, que causa um grande pânico, eu acho, em todo mundo. Por isso que aqui na Gallup internamente a gente não considera a promoção a gestor, a go-to ou a line manager que a gente tem aqui como algo assim. A gente não coloca olhos 100% positivos na função, para que obviamente nem todo mundo queira, óbvio, vai ter quem queira ainda. Tem gente que precisa... Cara, que nasceu para isso, exatamente. Ou que infelizmente passou pelo business school, passou por aquele, não consegue enxergar sucesso de outra maneira, mas que vai fazer acontecer aquilo. Não que natural, por exemplo, eu já falei que mil vezes eu não considerava que quando eu fui gestor, eu fui um excelente gestor. Hoje em dia eu acho que eu já conseguiria fazer isso. Então, assim, tem gente que é slow cooker, né? Você vai cozinhando a banho-maria ali, a sua capacidade, e você toma o seu tempo para poder se considerar apto o suficiente para chegar a um ponto de gestão. Obviamente, nem toda empresa vai te dar esse tipo de oportunidade, esse tipo de tempo, mas chega ali, acho que o grande exemplo é esse, chega ali com esse pânico, esse medo constante. Isso faz com que eles façam micromanagement e façam coisas ali que não ajuda a ter esse controle remoto da situação. As empresas, elas deveriam criar condições para que a pessoa que não quer se tornar gestor possa ter uma vida agradável e estável e produtiva e financeiramente interessante sendo técnico, né? Eu tô com uma situação, Raul, de exatamente isso. Um gestor que a líder dele contratou um processo de coaching para que ele suba na hierarquia. E quando eu fui fazer o primeiro diagnóstico com ele, ele disse: eu não quero subir na hierarquia. E aí, como lidar com isso, né? Então, se não houver um alinhamento muito claro dentro da companhia de que, pô, esse cara aqui tudo bem. E com ele também, porque uma pergunta que eu fiz para ele foi: tá bom, e como é que você vai lidar com o fato de que alguém que tá abaixo de você, em algum momento vai passar acima de você, porque alguém vai ter que subir, né? E aí, tá tudo bem? Ok. Não tá bem. Pô, então, e aí, né? Porque às vezes tem empresas, não é o caso dessa, creio eu, mas tem empresas que, se você não subir, você não ganha dinheiro, você não ganha mais, você fica estacionado, né? Então a empresa precisa criar meios para que esse cara, não, eu quero ficar aqui porque é aqui que eu gosto, é aqui que eu produzo, mas eu vou ter níveis, escalas aqui de salário e de benefícios e tudo mais para eu poder continuar crescendo, né? Então acho que isso é bastante importante, né? E quando eu entrei na Gallup, eu entrei em consultoria. Continua sendo assim, não tô querendo expor o nosso processo aqui de maneira alguma, mas por exemplo, eu gosto muito de dinheiro. Eu gosto muito de dinheiro. Eu amo dinheiro. Eu adoro coisa cara. Não sei porquê, mas eu gosto também, Raul. Eu tive a sorte de que me mudaram para a equipe comercial. Mas olha só, houve uma movimentação que assim, eu não precisei de virar gestor de ninguém. Consegui ir para uma equipe em que é mais assim, finance-based. Então, assim, o nosso objetivo... Mas a área comercial permite isso. Tem áreas dentro de empresas que não permitem isso, né? Porque a área comercial você ganha quando você vender, né? Exato. Mas e assim, agora eu já estou habituado a monitorar os números, monitorar renovações de contrato. Eu
adoro fazer isso. E para quem é coach, eu tenho um contexto 34, sabe? Então, assim, eu adoro interações superficiais, em que eu possa depois trazer as pessoas que entendem do assunto um pouco melhor do que eu, para levar aquilo numa profundidade melhor, e a gente vai atacar o big picture das coisas. Mas, graças a Deus, eu trabalho numa empresa que me ajuda a fazer isso, que entende, olha, Exatamente. Raul é bom, ele é bom para fazer pressão ali na hora de renovar os contratos e fazer número. Igual eu já contei aqui, minha meta subiu 45% esse ano e eu já bati. Então, assim, eu imagino que eu esteja no lugar correto. Exatamente. Então, vai muito por aí. E eu não precisei de virar um gestor, de ter gente abaixo de mim. Tenho certeza que às vezes eu ganho mais do que o meu chefe, Então, sabe? exatamente. Isso é muito legal, cara. Eu sempre disse o seguinte, Raul. Eu não acho que empresa tem que dar dinheiro para funcionário, mas ela tem que dar condições para que o funcionário ganhe o dinheiro que ele quiser. Eu acho que a empresa tem que criar condições para que você fale assim: não, eu quero voar. Tá bom, voa aí. Ela não pode te frear. Agora, é difícil isso, porque, por exemplo, quando a gente fala numa empresa grande, possibilita a criação de uma carreira em Y, é um pouco mais fácil. Quando você vai para a área comercial, é um pouco mais fácil. Agora, quando é uma empresa pequena, ou alguns tipos de empresa, enfim, isso se torna mais difícil mesmo. Como é que eu lido com essa questão de não promover a pessoa e ainda assim conseguir que ela seja valorizada e tudo mais? Então, a gente não está dizendo que é fácil. A gente só está Ou até dizendo que fácil também na empresa pequena, porque é menos gente, você consegue, tem. também, mais fácil de gerenciar, exatamente. Uhum. Agora, o que é importante é fácil ou difícil, mas você tem que olhar para isso. Você tem que olhar para isso e lembrar que nem todo mundo, né? Uma coisa que você falou uma vez, Raul, há muito tempo atrás, né? A gente estava falando assim, eu tenho que pensar o que eu posso ser como é que eu posso ser um bom gerente, etc, etc. Você virou e falou assim, mas peraí, primeiro você tem que pensar se você quer ser um gerente, né? Será que é isso? Será que eu nasci para isso? Tem gente que não, tem gente que nasceu para ser liderado, e tudo bem, isso não é demérito. Imagina se todo mundo fosse gerente, não ia ter nenhum liderado, então, né? Agora, o livro coloca 4 situações que levam os gestores a querer controlar muitas pessoas. Eu vou apontar as 4 e aí a gente comenta sobre elas. Primeiro é a busca pela perfeição, né? Achar que eu sei como fazer, você não está fazendo bem, então eu preciso te ensinar o meu jeito de fazer, porque o meu jeito de fazer é o jeito certo. A segunda é a visão de que as pessoas não têm talento suficiente. E aí tem uma confusão que acontece muito, que é todo mundo tem talento, mas aí as pessoas acham que determinadas coisas são talento, outras não. Então acabam vendo ali alguém, esse cara não tem talento, deixa eu ficar em cima dele. Outra coisa é a necessidade de conquistar a confiança das pessoas, porque ele acha que as pessoas não são confiáveis. Eles acham que as pessoas não. Se ele não conquistar a confiança, a pessoa não vai fazer direito. Né? Outro caso é que tem alguns finais, algumas entregas que realmente são difíceis de especificar. Né? Então, quando a gente fala, por exemplo, em, sei lá, satisfação do cliente, né? Como é que define isso? É aí, quando eu não consigo, quando eu acho que eu não vou conseguir definir direito alguma coisa, eu tendo a querer gerenciar o processo. Né? Então, essas são as 4 situações que são apontadas ali. É legal a gente entender isso e é legal a gente entender como é que lida com isso. Né? Então, Raul, por que o gestor não pode querer impor para o outro o jeito maravilhoso com o qual ele atingiu o sucesso e fez bem feito? Primeiro que pode não ser um jeito maravilhoso. Primeiro Muito que, bom. Quem disse que é maravilhoso? Tem que estar falando você. Tem gente que tem a régua muito baixa, né, cara? Começa por aí. Muito bom. Sabe, don't underestimate your level of ordinary, sabe? Então, assim, você não é nada. Começa por aí. Excelente. Começa por aí. E mesmo que sim, que seja um excelente, alguém vai fazer do seu jeito, do próprio jeito e vai chegar no mesmo resultado. Ou vai fazer de um jeito diferente e vai chegar no resultado melhor que o seu. O seu jeito funcionou muito bem para você. Você chegou até aqui. Essa pessoa vai fazer do jeito dela e vai chegar até aqui. Então, para você, talvez seja aqui a excelente maneira de fazer as coisas. A pessoa pode discordar e realmente chegar até a metade aí, e sim, ela vai te sentar com você e vai falar, olha, não consegui fazer do meu jeito e não cheguei no resultado. Nem no resultado que você chegou. Eu preciso revisitar isso. E aí, nesse caso, Raul, só fazendo um parêntese, o gestor precisa ajudar essa pessoa a encontrar um outro jeito dela de fazer, porque mesmo nesses casos,
Não adianta, né? Porque assim, o que eu tô dizendo é o seguinte, às vezes o cara, Raul, não vou fazer do seu jeito, eu vou fazer do meu jeito. Aí eu faço, chego na metade, aí a tendência do gestor é falar assim, tá vendo? Se tivesse feito do meu jeito, tinha dado certo. Mas quem garante que se eu tivesse feito do teu jeito, não tinha dado um quarto e não metade? Porque eu não sei fazer do seu jeito, eu só sei fazer do meu jeito. Ou é melhor eu fazer do meu jeito, né? Não é nem questão... Às vezes eu sei fazer do seu jeito, não vai dar o mesmo resultado. Exatamente, Eu sei fazer. exatamente. Só sei que, também sei que não vai gerar. Então não adianta você esperar. Eu salvei esse post esses dias também no Instagram, assim, pare de esperar você das pessoas. Stop expecting you from people. Excelente. Não vai acontecer. E eu acho super estranho se você encontra alguém que entrega. Eu falo, mas por que você faz igual? Assim, não faz sentido. Não tem diversidade. Gente, uma das leis básicas aqui de talento, de que francês é encontrar. Você sabe disso, Rodrigo? Que as diferenças são valiosas. Porque quem faz igual você pode até acertar em tudo que você acerta, mas também Mas erra vai em tudo errar que você erra. rapidamente. Exatamente. Quando você pega uma pessoa diferente, ela não faz igual a você, mas ela também não erra onde você erra. É aí que cresce, né? E um detalhe lá atrás, que eu dei muita risada da tua colocação, é quem diz que é excelente, né? Mas vamos supor que seja excelente. Vamos até supor que seja, que você realmente seja excelente. Cara, é por isso que você é o líder, ou eventualmente é por isso que você é o líder e o outro é o liderado. O que eu tô dizendo é o seguinte, uma vez eu tava fazendo coaching com um dono de uma empresa e ele falava assim, pô, mas por que fulano não faz assim, não faz assado, igual eu faço? Por que ciclano não faz assim, igual eu faço? Eu falei pra ele, cara, porque se eles fizessem, eles estavam no teu lugar. Eles montavam uma empresa igual a tua. Eles estão aqui porque justamente você faz algumas coisas que ele não faz. A questão é, o que ele tem que entregar? E, cara, isso me dói tanto, Raul. A primeira pergunta que eu te fiz e que você falou, pô, eu gostaria muito de escolher a primeira opção, mas me dói ver pessoas que não combinam o fim, que não são capazes de combinar o fim. Até para manter um pouco de controle na mão também, às vezes. Às vezes não é nem que não são capazes, às vezes é proposital, dentro dessa linha que você falou de eu preciso justificar por que eu tô aqui, e às vezes ela acaba mantendo um pouquinho do suspense, do segredo, para poder dizer o quanto eu sou importante aqui. Se eu sair daqui, nada funciona. Né? E aí fica na dependência dessa pessoa. Todo mundo, o 2, né? Falta de talento. Pô, todo mundo tem talento, então essa a gente não precisa nem explicar direito. A 3 confiança é preciosa, e mas aí entra um detalhe interessante. As pessoas são confiáveis, cara. De modo geral, é óbvio que tem ponto fora da curva. Mas de modo geral, ninguém sai de casa pra ser safado. Né? Ninguém sai de casa pra estragar. Eu acho que uma vez que você já foi contratado, olha, eu confio em você até que você me prova o contrário. Exatamente, exatamente. Se você fez uma boa contratação, e a gente falou disso no episódio passado, cara, não tem por que eu ficar em cima de você. Eu vou deixar você trabalhar, fazer do seu jeito. Eu confio na minha capacidade de te contratar, e aí vou confiar em você. Se você demonstrar que não é confiável, eu vou romper a relação e vou contratar outra pessoa. Simples assim, né? E o quarto item, que é alguns resultados desafiam a definição, isso é muito legal, porque tem coisas que parecem, num primeiro olhar, subjetivas. Mas quando você olha com mais calma, você consegue encontrar formas de medir isso. Esse mesmo cliente que eu citei agora há pouco, eles estavam fazendo um trabalho de desdobrar a missão em objetivos e metas. E um dos objetivos era ter clientes satisfeitos. Acho que era isso. Ter clientes satisfeitos. Era um dos objetivos. E aí definiram como meta implantar o NPS, né? Que é uma medição de satisfação de clientes. Só que a gente conversando aqui, o proprietário lá, que é o líder tal da empresa, falou assim, tá, peraí, mas tá errado. Porque implantar o NPS não garante que eu vou ter clientes satisfeitos. Garante apenas que eu vou talvez medir a insatisfação dos clientes. Aí eles ficaram pensando, pô, eu acho que é isso, eu acho que é aquilo, enfim. Mas saíram com a tarefa de encontrar o que realmente permite que eu meça o nível de satisfação, que eu meça não, que eu garanta que eu tenho clientes satisfeitos. Né? Então eles estão pensando, é fácil? Não é fácil. Pô, tem 5 pessoas na diretoria dessa empresa que eu tô citando, então os 5 quebrando a cabeça para chegar numa conclusão. Não é fácil, mas uma vez que eles entendem que é importante, eles vão encontrar uma medição que pode ser a melhor, pode não ser, pode ser que no meio do caminho eles descubram que tem uma outra, mas de alguma forma eles vão medir o resultado e aí vão se basear nisso, e isso é a entrega, né? Então é importante que a gente defina o que é a entrega, mesmo que subjetiva, mesmo as entregas subjetivas, de uma maneira muito clara, né? Bom, tem algumas regras, Raul, que o livro coloca, onde vale a pena
o gestor gerenciar os passos, gerenciar as etapas. E eu também vou ler todas elas aqui e depois a gente comenta sobre elas. A primeira é Don't break the bank, don't break the bank, ou seja, vale a pena gerenciar os passos quando são tarefas que, se derem errado, quebra a empresa. Então essas talvez a gente tenha que gerenciar. E não é nem, né, e vamos enfatizar, a gente não está nem enfatizando dinheiro, né? Exato. Você vai quebrar o processo. Simplesmente, you can't afford it. Ou seja, você não, eu falo de pessoas, né? Então, exatamente. Uma coisa que faça perder fundação, muito cliente, por exemplo, né? Você não dá um passo maior do que a perna, basicamente. Isso. Essa empresa que eu estou citando várias vezes hoje, eles têm uma autorização do Detran para funcionar. Se eles fizerem uma coisa errada, eles perdem a autorização do Detran. E aí, cara, nada, o resto todo não vai ter significado nenhum. Então, tudo que envolve essa questão de manter a autorização do Detran tem que ser, aí pode ser, pode não ser também, é uma escolha, mas pode ser gerenciado o processo. Outra é tarefas que tenham algum padrão de mercado. Existem algumas questões de padrão de mercado, por exemplo, sei lá, ISO 9000, práticas de mercado, etc., que são padronizadas, e aí tudo bem, essas você pode gerenciar os passos, porque aquela história, não dá para ter criatividade, às vezes, num negócio desse. E aqui a gente tá falando assim, essas regrinhas são mais assim um overview, assim, bem high level, de quando os gestores podem ali confiar ou recorrer a passinhos, né? Algo assim, que passos eu tenho que seguir. Do contrário, cara, se você tem suas próprias regras, seus próprios jeitos de fazer, a gente sempre fala aqui que gestor, cada um tem seu estilo, né? Aqui são só algumas regras que a gente entende que podem ser importantes, né? Exatamente. A terceira é, não permita que a crença obscureça a mensagem. E aí, para explicar isso aqui, tem uma história muito legal que o livro aponta, que eu acho que ajuda a entender um monte de coisa que eu vejo em empresas por aí. A história é a seguinte, né? De uma empresa aérea que saía com o avião para decolar, e aí tinha um problema no avião e ficava esperando consertar. E aí os passageiros falando, pô, não pode voltar pro aeroporto, já que vai demorar, a gente desce, porque lá é mais confortável, tem cadeiras, tem água, tem comida, tem tudo. Quando tiver tudo ok, a gente embarca de novo e decola. E aí a comissária falou, não, porque a nossa medida de atraso é pela hora que a gente sai do aeroporto e entra na pista, e não pela decolagem. Ou seja, se a gente ficar parado na pista, a gente não está atrasado. Se a gente voltar para o aeroporto, passa a contar como atraso. Então, quer dizer, uma regra que é a gente mede a decolagem, mede o atraso pela hora que sai do finger, né? Que a princípio alguém deve ter criado porque fazia sentido por algum motivo, e a partir de então essa regra passa a criar um péssimo serviço ao passageiro. Cara, eu vejo tanto isso. Tem uma história que eu sempre conto de uma empresa que eu fui dar um treinamento uma vez, e eu tinha que entrar com o carro dentro da empresa para descarregar os materiais e tal. E aí, na hora que ia sair, o segurança pedia para abrir o porta-malas, para ele olhar. Aí a gente abriu o porta-malas, ele olhava, fechava o porta-malas e a gente saía. E eu, brincando, virei para a menina que estava comigo e falei assim: se o corpo da diretora de RH tiver picado no porta-malas, esse cara nem vê, porque ninguém falou para ele o que ele está procurando. Falaram apenas que ele tem que olhar o porta-malas. Ou seja, será que a regra não está obscurecendo a mensagem? O que é de fato? O que você tem que fazer de fato? Então, às vezes, quando você... vale a pena você olhar se você não está gerenciando um passinho e gerenciando bem aquele passinho, mas esses passinhos estão atrapalhando o que é mais importante, que é o resultado, que é o atendimento ao cliente, que é o que realmente importa no fim das contas, né? E o quarto, que diz o seguinte, né? Não há passos que levam à satisfação do cliente. Isso é muito legal. Não existem etapas que levam à satisfação do cliente. O que o livro coloca é o seguinte: quando você gerencia etapas, processos, na melhor das hipóteses, você previne a insatisfação do cliente. Agora, quando você nunca vai levar a satisfação. E aí tem uma história que aconteceu comigo, Raul, nesse final de semana, que eu acho bem exemplo disso aqui, que é o seguinte: eu fui pedir uma pizza pelo iFood, e aí eu queria meia mussarela, meia portuguesa, que é a metade dos meus filhos e a metade minha e da minha esposa. E aí eu marquei lá meia mussarela, só que quando eu marquei meia portuguesa, eu cliquei errado e eu desmarquei a mussarela. E aí veio uma pizza inteira de portuguesa.
né? Quando chegou e eu vi que era inteira de portuguesa, eu chamei no chat a pizzaria. E detalhe, era a primeira vez que eu tô pedindo nessa pizzaria, porque eu tinha ganhado um cupom de desconto para conhecer a pizzaria. Então, chamei a pizzaria e falei, a pizza veio errada. Aí, enquanto ela não respondia, eu pensei, putz, será que não fui eu que pedi errado? Deixa eu olhar o pedido. Aí eu fui ver o pedido e sim, eu tinha pedido errado. Quando eu voltei pro chat, ela tinha falado o que aconteceu, tal. Eu peguei e falei, não, olha, foi erro meu, eu que pedi errado. É que meus filhos só comem mussarela. E eu acabei, na hora de pedir, pedindo errado e pedi só portuguesa. Então, fica tranquilo, eu vou pedir outra, uma pequena de mussarela. Eu só peço que você, por favor, agilize, se for possível, para mandar para mim primeiro, tal. É a resposta dela: vou fazer o possível. Aí eu fui lá, pedi, entregaram, show, tudo bonitinho, nada de errado, tudo perfeito. Então ela seguiu o processo. O processo foi seguido, funcionou. Eu não fiquei insatisfeito. Agora, olha só. E se ela vira para mim e fala assim: pô, Rodrigo, que pena que você pediu errado, tal. Vamos fazer o seguinte: estou mandando uma pizza pequena de mussarela para os seus filhos de graça. Como você pediu errado, tal, tá aí indo para você de graça, como uma cortesia da minha pizzaria. Cara, eu só ia pedir pizza neles pro resto da vida. Mas isso não tá no processo. Isso aconteceu comigo semana passada. Não acredito. Conta. Eu pedi no restaurante indiano, que eu fiquei com muita vontade de comer. Só que eu fiz o pedido correto. Eu peço muito. Ultimamente tô gastando muito dinheiro, inclusive. Tem que parar com isso. Tô comendo muito fora. E eu prefiro comer a minha comida, nem entendo isso. Mas eu pedi um chicken biryani. E eles vão. Aí chegou bonitinho também. A hora que chegou, a hora que abriu, eu falei assim: isso não é um chicken biryani. Isso aqui é um arroz amarelo. Isso tá errado. Já morei na Índia. Isso aqui. Eu, obviamente, reportei no Rappi e eles me devolveram, assim, parte do dinheiro. Geralmente eles devolvem tudo, mas eu entendi que era parte porque, assim, eles mandaram o arroz, não mandaram a galinha. Só isso. Então eles contaram metade do prato, me devolveram em crédito. Beleza. Mas eu não fiquei satisfeito. Eu queria comer o chicken biryani. Eu queria comer a galinha. O que eu fiz foi diferente. Eu subi no Instagram reclamando. Aí, fulano, né, o restaurante Tandoor. Então, eu sei que isso aqui não é um chicken biryani, mas eu pedi chicken biryani. Eles responderam na hora o meu stories no Instagram e me mandaram de graça um chicken biryani. Olha aí. Olha que legal. Aí, obviamente, depois eu apaguei os stories que eu reclamei e postei. Uai, maravilhoso o serviço, esse, óbvio, assim. E tava uma delícia também, tava gostoso. Tá vendo? Mas, realmente, eles erraram. Não, eu não cometi um erro, eu pedi um chicken biryani, paguei por um chicken biryani. Mas mesmo assim, quer dizer, se eles seguissem o processo, talvez eles iam te pedir desculpa, vai? Não, eles superaram o processo, né? Superaram. E realmente é um passo além, sabe? Você não precisa seguir, você não precisa rely on this. E isso nos leva à última parte do livro, que é, tá bom, e o que você deve definir como outcome, como resultado? Uhum. E aí, o livro cita 3 coisas. Primeiro, o que é correto para os clientes, e aí ele fala aqui, né, o que é correto para os clientes é, se o cliente diz que aquele resultado não vale nada e ponto final. Não adianta você falar, pô, mas isso aqui é o melhor que existe de tal coisa. Cara, se o cliente acha que não é, e acabou. Óbvio que a gente não vai se basear em uma pessoa, mas, cara, se você está tendo resultados frequentes, ruins de percepção de clientes, tá errado. A segunda é o que é correto para a empresa, isso é óbvio também, quer dizer, você precisa olhar se aquele resultado que você está combinando faz sentido na estratégia da empresa. Não adianta nada você bolar uma coisa maravilhosa, mas que não tem a ver com aquilo que a empresa acredita como sendo, por exemplo, os produtos que ela produz. E você precisa que o resultado seja correto para as pessoas, para os indivíduos, ou seja, tem que estar alinhado, os resultados têm que estar alinhados com os talentos individuais. Então, de modo geral, definir os resultados sobre os quais você vai gerenciar, através dos quais você vai gerenciar a sua equipe, é pensar que resultados fazem sentido para os clientes, que resultados fazem sentido para a companhia, que resultados fazem sentido para as pessoas que trabalham na companhia. Definiu isso, estipulou isso, o meio, cada um vai fazer do seu jeito, óbvio, com o teu apoio para que você ajude as pessoas a encontrar esse meio. Tendo resultado é bom, gente, só não vamos pegar e focar em coisa que vai fazer só a gente perder tempo. Só isso. Não perca tempo com coisa que só vai te estressar, só vai sendo bem clara aqui, um português mais claro, só vai arrumar, procurar pelo em casca de ovo, não sei como é que é o ditado. É isso aí. É isso aí. Legal, então essa é a segunda regra, a segunda chave aqui do livro First Break All the Rules. A gente tem mais 2 ainda para abordar. Lembro que aí embaixo nos comentários, na descrição do episódio, você tem os links para todos os episódios dessa série. Quero lembrar também você de compartilhar, inscrever-se aqui no canal,
ativar o sininho. Quem tiver no YouTube tem que clicar aí no sininho para receber notificações de novos episódios. Se você está numa plataforma de podcast, clica no assinar e, por favor, considere nos apoiar. Entra lá no apoia.se/TPS e lá você pode, a partir de R$15, apoiar esse projeto que leva tanta informação relevante aí para você de graça. No mais, para todos vocês que ficaram até aqui, eu agradeço a presença. Raul, obrigado de novo aí no meio do seu horário de trabalho. Olha lá, o Raul tá lá nos escritórios da Gallup e parou para conversar com a gente. Obrigado. E a gente se vê de novo na semana que vem, às 7 horas da manhã, na terça-feira, para mais um episódio desse podcast que sabe muito bem quais os resultados esperados no final de cada episódio. Beijo para vocês. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Obrigado por ter ouvido o podcast Talentos para o Sucesso. Acesse nossos sites talentosparosucesso.com.br para mais informações sobre como assinar gratuitamente esse programa em seu aplicativo de podcasts favorito e não perder nenhum episódio. Precisando de coaching ou treinamentos? Entre em contato, diga que é ouvinte do podcast e receba um belo desconto. Quer ter ainda mais sucesso? Crie parcerias, compartilhe esse podcast com seus contatos e vamos juntos melhorar o mundo.